Iri Prochazka está afastado por conta da grave lesão no ombro que ele sofreu, não é mais campeão dos meio pesados do UFC, mas em entrevista para o MMA Fire, o Iri Prochazka falou como campeão ainda do meio pesado do UFC. Mas antes disso, convido o pessoal a se inscrever no canal, deixar aquele like, que é sempre muito importante para nos ajudar a crescer no YouTube. Não importa o que virá a seguir para os meio pesados, estarei focado no que vem a seguir para mim. E estarei na minha melhor forma para essa próxima luta. É uma situação maluca, mas eu acho que o UFC foi um pouco desrespeitoso com Anthony Smith, mas a categoria deve seguir em frente. Na minha visão, sou o único que ainda está evoluindo, que está mostrando um verdadeiro potencial no meio pesado. Muitos caras estão lutando só para ganhar, pelo dinheiro, mas não é só isso. Isso é sobre ter as melhores performances. Estamos no UFC e os lutadores têm que respeitar isso. Estamos na maior organização de MMA e os lutadores têm que mostrar um pouco de arte no que estão trabalhando durante toda a vida e carreira. Nossa divisão deve seguir em frente. A próxima luta pelo cinturão será no Brasil. Se Jamahal Hill estiver falando como se fosse o melhor lutador, tudo bem, vou mostrar para ele. Se Hill tiver uma grande atuação, ficarei feliz, porque quando eu voltar, vou mostrar para ele, ou quem quer que seja, que vou lutar com 200% em outro nível. Mostre-me o melhor adversário e vencerei. Esse é o Iri Prochazka, lutadorzão de verdade, que, mesmo afastado por conta dessa grave lesão no ombro, que o impediu de colocar o seu cinturão em jogo pela primeira vez contra o Glover Teixeira, no UFC 282, já está falando que, primeiro, não vai sentir o ritmo de luta quando ele voltar a atuar. Lembrando que a previsão do médico é que o Iri Prochazka pode ficar até um ano afastado, mas o Iri Prochazka, conhecendo o seu corpo, já falou que deve voltar antes. Segundo, o Iri Prochazka pouco se importa com a categoria. Lembrando que ela já teve uma disputa de cinturão, que foi Jan Blachowicz contra o Magomed Ankalaev, aquela luta polêmica que deu um empate, e agora vai ter a segunda disputa por esse cinturão vago entre o Glover Teixeira e o Jamahal Hill no Brasil. Porém, o Iri Prochazka não se importa nem com o Glover Teixeira, nem com o Jamahal Hill, nem com o Jan Blachowicz e nem com o Magomed Ankalaev. O Iri Prochazka está falando que segue sendo o principal lutador dos meio pesados do UFC e o lutador que mais evolui. Sinceramente, o Iri Prochazka, de fato, ele é um lutador muito jovem, foi campeão com mérito e mostrou repertório nessa última vitória dramática contra o Glover Teixeira, porque muitos achavam que o Iri Prochazka só tinha trocação contra o Glover Teixeira e demais lutadores adversários. Mas o Iri Prochazka, num descuido do Glover Teixeira, aproveitando o cansaço, foi lá no quinto e último round e conseguiu finalizar o Glover Teixeira, que é o lutador com mais finalizações dos meio pesados do UFC. O Iri Prochazka, mesmo sendo teoricamente inferior no jiu-jitsu do que o Glover Teixeira, conseguiu finalizá-lo. Mas isso foi mais oportunismo do que propriamente algo que o Iri Prochazka vai conseguir em todas as suas lutas. Não é por isso que o Iri Prochazka é um grappler de excelência. Pelo contrário, nessa luta mesmo, apesar desse feito de finalizar o Glover Teixeira, o Iri Prochazka, ele apresentou alguns erros crassos, como, por exemplo, golpes plásticos, espalhafatosos, giratórios, voadores. Isso, inclusive, ele conseguiu ter mais erro do que acertos. E nesses erros, o Glover Teixeira aproveitou muitos. Conseguiu bastante pôr o Iri Prochazka para o chão por conta dessa criatividade que não surtiu tanto efeito assim do Iri Prochazka. Então, o Iri Prochazka dizer que é o lutador que mais evolui nos meio pesados, eu acho que pode até ser um pouco de verdade. Porém, é algo também que nessa luta contra o Glover Teixeira, ele pode até ter evoluído em outros atributos, mas no atributo importantíssimo que é o quê? QI de luta e inteligência na hora do combate, o Iri Prochazka mostrou que ficou um pouco estagnado, porque se ele tivesse evoluído no QI de luta,
ele não teria feito essa escolha de golpes espalhafatosos, que, repito, não serviram para nada, só o prejudicaram na luta contra o Glover Teixeira. Mas é óbvio, o Iri Prochazka tem 30 anos, tem muito tempo ainda para atuar, ficar melhor. Ele ainda deve alcançar o seu auge no esporte, e mesmo fora do auge no MMA, o Iri Prochazka já foi campeão, está até invicto no UFC. Mas é uma categoria hoje que você não tem um lutador muito na frente do outro. Aquele tempo de John Jones contra os demais ficou para trás. Agora é Iri Prochazka, Glover Teixeira, Jan Blachowicz, Magomed Ankalaev, Alexander Rakic, o Anthony Smith abaixo. Você pode até ver que essa última luta mesmo do Magomed Ankalaev contra o Jan Blachowicz provou isso. Quem poderia imaginar que o Jan Blachowicz chegasse tão perto de vencer o Magomed Ankalaev por conta daqueles chutes baixos potentes que o polonês tem? Foi isso que quase causou uma zebra e quase colocou novamente o Jan Blachowicz como campeão dos meio pesados do UFC. Foi por muito pouco. Então, isso prova que, nesse atual momento dos meio pesados do UFC, não tem um lutador imbatível contra qualquer um dali. Nesse top 5, top 6 dos meio pesados do UFC hoje, qualquer lutador pode ganhar uma luta em qualquer dia. É uma disputa tremenda, então por isso que a tendência é esse cinturão dos meio pesados do UFC ficar vagando de mão em mão. O Iri Prochazka, ele pode sim se tornar um campeão dominante, mas ele tem que focar em lutar sério e diminuir um pouco esses golpes espalhafatosos que ele dá. Ele ficou conhecido no MMA por conta disso, mas se ele diminuir um pouco esse nível de criatividade dele, capaz que ele se torne até mais perigoso para os demais competidores dos meio pesados do UFC. E aí, pessoal, vocês concordam com o Iri Prochazka de que ele, de fato, é o lutador que mais evolui nos meio pesados do UFC? Deixe seu comentário, deixe seu like no vídeo e sua inscrição no canal.